aqueles homens que estavam crucificados, eles olham para Jesus e eles falam para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E no verso 43, né, Jesus diz: em verdade, eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, e agora Jesus, ele afirma categoricamente: em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, para aqueles que têm Cristo Jesus, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, no instante que ele fecha os olhos para essa realidade, quando ele abre os olhos, ele vai enxergar Cristo. Ele vai ter um encontro pessoal com Jesus. Então, quando você medita profundamente nas realidades que a palavra de Deus diz ter após a morte, o medo da morte vai embora. Porque você já entendeu e já ficou claro para você o que é que vem depois. O único homem, né, que morreu e voltou dos mortos foi Cristo. Então, em nenhuma outra religião, por mais coisas boas que ela possa, né, dizer pra gente fazer, e por mais ensinamentos até bons que ela possa ter, mas só no Evangelho você vai ter clareza e você vai ter uma profunda convicção do que vem depois da morte. Por quê? O único homem que morreu e voltou dos mortos foi Cristo. Por isso ele tem toda a autoridade para dizer o que vem depois. Ele é o Filho de Deus, ele é o Criador do universo, então ele sabe o que tem depois porque ele criou, mas não só como Criador, mas como aquele que foi e voltou. Então ele tem o poder sobre a morte. Quando você enxerga profundamente essa realidade descrita na palavra, o medo da morte cai por terra. Por quê? O homem tem medo do desconhecido. Quando você olha para Cristo e para as palavras dele, você já não vai ter mais medo, porque Cristo torna conhecido a você, a mim e a você, o que vem depois da morte. O que vem depois da morte, para aquele que está em Cristo, para aquele que recebeu Jesus, para aquele que tem Cristo como seu Salvador, o paraíso é encontrar Jesus. Então é os seus olhos fechar para essa realidade e se abrir e ver Jesus. Prova disso, a gente tem Estevão. A Bíblia diz que no livro de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para os céus, vê os céus abertos, vê Jesus sentado à destra de Deus, e ele diz, Estevão olha para a realidade natural ali, que os homens estão apedrejando ele, e ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. E Estevão repete a mesma coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque tanto Estevão teve uma experiência ali, minutos antes de partir, sobre a realidade que estava ali esperando, como Jesus já sabia o que vinha ao lado do Pai, né? E todo o plano do Pai. Então você percebe que você ter consciência da realidade que vem depois vai mudar completamente a sua atitude no presente. O medo do desconhecido cai por terra, e com isso o terror da morte também cai por terra. Porque para o homem é aterrorizante pensar na ideia da morte. Primeiro porque o homem não foi criado para isso. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem foi criado para a vida eterna. O homem foi criado para estar com Deus eternamente ao seu lado. Por isso a ideia da morte é horrível. Não foi o plano de Deus. E Deus colocou também, em Eclesiastes vai dizer, a eternidade escondida no coração do homem. Só que o homem não é capaz de entender completamente o que Deus fez. Isso também está lá descrito. Então o homem tem um senso de eternidade onde ele não para pensar na morte. Só que a nossa vida aqui nessa terra, ela é finita. O tempo que nós temos aqui é finito. Por isso que conta muito a direção, né, para onde você está guiando a sua vida. A direção que você está dando à sua vida conta demais, porque você só tem um tempo. Você não tem todo o tempo do mundo que nem a gente pensa ter, né? Eu não tô falando isso para te colocar ansiedade, nem nada disso, muito pelo contrário. É só para que você enxergue e reveja as decisões, as atitudes e a direção pela qual você está guiando a sua vida. Essa realidade apresentada a nós por Cristo quebra todo o medo que nós temos do que está por vir. A gente entende que a morte é somente uma passagem. A morte, ela é somente um portal, vamos dizer assim, é só uma porta que se abre, onde do outro lado você vai ver Cristo, face a face. Do outro lado você vai ter um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Cristo. Prova disso é o que a Bíblia diz. Quer ver? Eu separei também aqui outro versículo que a Bíblia diz isso. A gente tem Cristo, a gente tem
quando ele diz a parábola do rico e do Lázaro, a gente tem a afirmação dele na cruz, dizendo pro ladrão, hoje mesmo te digo, você vai estar comigo no paraíso. E a gente tem o apóstolo Paulo, Filipenses 1:23, separei aqui, ó. Filipenses 1:21, né? A gente entendeu o contexto. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha a consciência que o apóstolo Paulo tinha e olha a maneira como ele enxergava a morte. A maneira que ele olhava para a morte. Para mim, se eu permanecer vivendo, é Cristo. E se eu morrer, eu tô ganhando. Por quê? O verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele diz assim... Basicamente, Paulo tá falando aqui pros irmãos. Eu vou ler o 23, ó. Mas de ambos os lados estou apertado. Tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Verso 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne. Paulo tava cuidando da igreja. Paulo estava cuidando dos irmãos. E ele disse que se ele vivesse, seria para ele bom, porque ele poderia cuidar dos irmãos. Ele veria o fruto do seu trabalho. Ele continuaria cuidando dos irmãos e ajudando os irmãos a crescer e ser edificado na fé. Por isso ele estaria muito feliz. Só que ele disse, muito melhor estar com Cristo. O verso 23 diz assim, ó. Mas estou apertado de todos os lados. Tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Olha a convicção dele. Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Então, por que eu não acredito no sono da alma? Porque se partir fosse só... Se quando eu parto dessa vida eu estivesse dormindo, para Paulo seria muito mais proveitoso permanecer vivo, permanecer aqui cuidando, alcançando mais vidas, expandindo ainda mais o evangelho e tocando mais pessoas, edificando mais, quer dizer, entregando até o último. Se bem que ele fez isso, né? Ele entregou até o último, entregou a sua vida. Mas eu tô falando assim, ele não diria isso. Porque se na consciência dele, não, pra mim muito melhor descansar, pra mim muito melhor dormir. Ele diria isso. Eu sei que em Tessalonicenses tem aquela parte que ele fala sobre os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados. Mas você vê que Paulo sabia que no instante que ele morresse, no instante que ele fechasse os olhos para essa vida, ele estaria face a face com Cristo. E o termo dormir na Bíblia sempre é usado, é um sinônimo da morte. Você vê isso em Jesus quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, as pessoas vêm, dão a notícia pra Jesus. Jesus espera um pouco antes de ir. Quando ele tá indo, ele fala, vamos acordar Lázaro, porque ele dorme. Tá lá escrito, os discípulos dizem assim, Senhor, mas se Lázaro dorme, então a gente não precisa ir. Não é só acordar. Aí Jesus teve que explicar pra eles, falou, não, ele tá morto. Vamos despertar ele, mas ele tá morto. Então você vai ver Paulo também falando sobre os que dormem. Ali ele está edificando a esperança dos irmãos para que eles não percam a fé, para que eles não percam a esperança na ressurreição. E para que eles não fiquem tristes por aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que morreram, porque eles estão com o Senhor. Tem uma outra ocasião também onde Jesus fala com os fariseus que Deus não é um Deus de mortos, mas Deus é um Deus de vivo. Ali naquela passagem, Jesus mostra que Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, eles estão vivos juntos com Deus. Eles estão vivos ao lado de Deus. Por isso que Jesus disse, né? Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivo. Então, aqueles que morreram no Senhor, a Bíblia diz que eles estão vivos junto de Deus. Eles estão vivos. Uma realidade que a gente não tem acesso e que a gente não conhece plenamente. Paulo conhecia um pouquinho porque ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, viu coisas que ao homem não é lícito falar. Então ele viu coisas, ele viu ali, ele teve um vislumbre, não dá pra dizer o que ele viu, mas ele viu coisas acerca do paraíso, ele viu coisas acerca do que estava por vir. Isso em comunhão com Cristo. O Senhor deu essa experiência pra ele, você também vai ver os anjos aparecendo pra ele quando ele tá no navio. Então ele